Esse é o começo de uma nova jornada. Finalmente, depois de muito tempo, eu tô fazendo uma coisa que eu já tô procrastinando há um bom tempo, que é começar a registrar alguns momentos do meu dia a dia, de coisas que acontecem também durante a minha vida. E eu quero aproveitar uma coisa que vai acontecer amanhã, dia... Que dia é amanhã mesmo? Amanhã, dia 16, não sei se vai dar pra ver aí a data e o horário, na verdade. Agora são exatamente 8h05 da noite. E agora eu tô terminando de me organizar pra amanhã poder viajar para Carapicuíba, pra Hawa Party. E eu quero aproveitar esse momento pra poder registrar um pouco mais da viagem, pra fazer algumas perguntas pro pessoal lá. Eu ainda tô pensando um pouco em quais perguntas eu vou fazer. Então daqui a pouco eu vou ter que ir na casa de um amigo pra poder dormir lá, pra poder cuidar dos animais da casa dele. Quando for amanhã cedo, eu volto pra cá, tomo café e já pego o ônibus pra poder ir lá pra Carapicuíba, pra essa festinha, pra gente poder passar o dia de boa lá. Então, mais é isso, te vejo no próximo take. Olha só a transição! Antes da gente chegar no dia da festinha, eu só queria compartilhar que agora são exatamente 10h30 da noite, ainda do dia 15, mas enfim, eu tô tendo que terminar de fazer alguns vídeos, organizar algumas coisas que eu ainda tenho aqui, de alguns clientes pra não ficar acumulando muita coisa. Como vocês podem ver, eu tô em outro cenário, tô aqui na casa do meu amigo. E é isso, agora é finalizar as demandas que tem por aqui e tentar dormir o mais cedo possível pra amanhã eu conseguir acordar bem, pra conseguir aproveitar ao máximo lá o dia que eu imagino que vai ser bem cheio, então vou tentar descansar o máximo que eu puder. E agora sim, vou fazer a transição pra gente poder já chegar no dia seguinte de manhã. Heróis. Cara, eu não sei se eu consigo mostrar esse clima de neblina, mas mano, isso aqui é muito legal, cara. E agora são 5h53 da manhã, acabei de acordar. Agora é pegar minhas coisas, ir pra casa e começar a viagem pra Carapicuíba. Eu me sinto muito bem, eu acho que a maioria das pessoas também se sentem muito bem quando assistem um vídeo antigo e relembram uma época da sua vida que talvez você já não relembrava tão bem. E aquilo te causa uma sensação muito boa e você se sente bem relembrando daquela época. Então, pensando nisso, eu quis começar a gravar um pouco da minha rotina, um pouco das coisas que vão acontecer também daqui pra frente. Eu quero me orgulhar de registrar algumas coisas que eu tô fazendo hoje e que eu sei que eu vou conquistar e alcançar coisas melhores no futuro, e eu quero relembrar de como foi o início. E acho que nada mais divertido do que gravar vídeos aí dessa vez jogou pro lado de cá, né? Enquanto um peço corrida por mim sai daqui, eu fico ficando, né? Pois é. Passa debaixo da ponte aqui, né? Mano, eu não sei, eu também não conheço aqui a região. Já não tem essa preocupação. Tem um aplicativo. Aí vai ficar algumas... A maioria das vezes estão fora. A maioria das vezes então vai ficar do lado de fora. Ai, cara. Esse cara é lindo, mano. Esse aqui é o exemplo da Hawa. O que você tem a dizer? O quê? Mano, assim, Isso aí era pra ser uma... é o carinho do vídeo. O carinho do vídeo, né? Entendi. Cara, como exemplo, eu tenho que ser exemplo. Agora a gente subiu aqui pro apartamento pra poder pegar algumas coisas que estavam faltando por aqui. É muito louco essa questão da gente encontrar pessoas que a gente só vê virtualmente, sabe? Mas ao mesmo tempo é bom sair da zona de conforto nesse sentido, porque acaba que a gente fica muito mal. A gente que trabalha com audiovisual, principalmente edição de vídeo, acaba ficando meio mal acostumado assim e ficar só no conforto, às vezes até vendo só a pessoa ali virtualmente, mas acaba que aqui a gente cria
um senso de comunidade mais forte, uma conexão e fortalece a parceria que a gente tem entre a gente e aproveita mais esse momento que raramente acontece entre os editores. Então é isso, aproveitar para melhorar mais a habilidade de comunicação, de interagir com as pessoas, que a gente acaba perdendo um pouco quando trabalha só no computador. Termina de pegar as coisas, daqui a pouco a gente vai descer, só esperando o Thiago terminar de tomar banho, e lá embaixo a gente vai começar a comer o churrasco. O melhor momento do dia, encher a barriga, fazer algumas gravações. Bora ver como é que vai ser o desenrolar do dia. Bom, como não é todo dia que a gente tem um churrasco reunido com outros editores, então eu tô aproveitando esse momento para entrevistar alguns aqui e fazer algumas perguntas sobre alguns perrengues, algumas coisas boas, inclusive já dando um spoiler, né, das perguntas que eu vou fazer, de coisas que eles já passaram. E aqui a gente tem os primeiros convidados, por favor, apresente-se. Eu sou o Ítalo E eu sou a Janaína. e somos editores há 5 anos, somos do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E a gente faz parte do Se Vira Mídia. Manda, fala Bem, galerinha então- do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo. E o entrevistado de hoje vai ser quem? Naldinho Craft. E aí galera, eu sou o Gustavo, esse aqui é outro Gustavo, então o nome que vocês falar a gente vai atender. Bom, eu sou o Gabriel, como vocês já podem ver, irmão gêmeo do Gustavo. Nós somos do Espírito Santo, nascemos e crescemos lá. E atualmente a gente trabalha como um CLT numa indústria de cerâmica, mas como objetivo a gente tem é trabalhar com audiovisual, né? A gente começou a trabalhar com isso, mais pegada assim, vou chamar assim, né? Mais pegada ali em 2024. E desde então a gente tá se aventurando aí no serviço que aparece. Sou Giovanni, eu edito, aí a gente tá junto na música, né? Então também capito, toco canto, estamos sempre aí. Bom, eu sou o Fernando, trabalho com audiovisual, 100% audiovisual, faz 7 meses mais ou menos. Antes era uma renda extra pra mim, agora saí do mundo de TI e resolvi ficar 100% aí nesse mundo do audiovisual. Eu sou a Viviane, eu sou bibliotecária, mas sou apaixonada pela fotografia e história da fotografia também. Gente, o próximo entrevistado, então, só adiantando, esse aqui é o exemplo da Hawa, que é a empresa que eu trabalho hoje, um cara incrível. Mano, por favor, se apresente. Mano, me dá uma moral aqui agora que eu não quero receber antes, beleza. Prazer, galera, eu me chamo Matheus Monteiro, eu sou editor aqui da Hawa há 3 anos, eu acho, mais ou menos. E é isso, eu sou no audiovisual também ao mesmo tempo, porque eu tô no tempo da Hawa. E acho que é isso, mano, eu tenho 22 anos. Gente, só destacando que pra isso tudo aqui tá acontecendo, é graças a ela, tá? Minha chefinha, então se não fosse ela, nada disso aqui teria acontecido. A primeira coisa seria, qual é o perrengue? De todos os perrengues que você já teve, todas as dificuldades, problemas, qual foi o maior, assim, que vocês se estressaram mesmo, vocês ficaram sem dormir, que te deram muita dor de cabeça, assim, vocês lembram? Eu pensei num perrengue de edição, né? Sim. Então a gente conseguiu, na época, pra nós fazia muita diferença. Era um cliente bom, assim, só que eles eram muito loucos, assim, eram jornalistas e advogados fazendo um podcast. E foi caso, assim, de até ameaça de processo, assim, sabe? E a pessoa falou coisas muito ruins, assim, pra nós, assim, sabe? Era uma pessoa muito desorganizada, prazos muito em cima e uma comunicação, assim, muito perdida, sabe? E aí chegou um momento que ela cobrou uma coisa que ela não tinha se adiantado, e aí eu falei que não daria mais, que a gente estava no período teste, que a gente não queria mais continuar, e obviamente isso prejudicou um pouco ela, porque ela teria que achar uma outra pessoa, e tinha episódio importante, só que a gente não tinha nenhum compromisso, sabe? Sim. E aí ela ficou tão, assim, brava com a gente, que ela falou que a gente era os piores, falou coisas, ofendeu muita gente e falou que ia processar porque eu fiz uma intro pra ela, assim, pra eles, né, de colagem, uma coisa assim bem feita, e ela queria o material, o projeto dessa intro. E isso é uma propriedade intelectual nossa, a gente desenvolveu, a gente foi atrás dos assets, tudo, e eu falei, bom, se você quiser, você paga e a gente manda pra você. E ela não falou que não ia pagar e que ia processar. E estamos aí até hoje com as coisas arquivadas e esperando esse processo. A gente teve sorte também porque a gente estava num período teste. Isso não demorou muito tempo para acontecer com relação a esses clientes, porque em 1-2 semanas que a gente estava fazendo o teste antes de fechar um contrato longo, isso aconteceu para nossa sorte, porque na hora a gente ficou super estressado porque era o início, a gente não estava acostumado e ser ofendido, isso machucou, doeu. Sim. E também o dinheiro e tudo que a gente tinha posto de expectativa nesse cliente
mas depois a gente viu que foi livramento mesmo. Ainda bem que a gente não fechou o contrato, ainda bem que tudo se mostrou como iria ser, sabe? Um caos, uma confusão, um cliente e a gente que não ia dar certo. Verdade, hein? Cara, era só uma coisa que eu gostaria de falar, né? Às vezes não é só o dinheiro, sabe? Você tem que analisar outras coisas, né? Então, hoje a gente aprendeu muito com isso. Então, assim, o perfil de cliente, comunicação, a organização dele, sabe? Tudo bem, o dinheiro é importante, mas às vezes, né, vai ganhar um valor legal, mas a dor de cabeça não pode compensar, pode ser que não compense. Tem coisas que o dinheiro não compra, né? Exato. A paz. É verdade. A paz. Cara, uma coisa que me pegou uma vez foi uma edição que eu fiz, que era de um vídeo de cerca de 10 minutos, mais ou menos. 10 a 15, não lembro exatamente. Mas era uma demanda que o cliente pediu para mim fazer algo novo que eu nunca tinha mexido na vida. Né? Eu tive que fazer um vídeo gerado por imagens de IA. Aí você olha assim, hoje em dia, poxa, imagem de IA é a coisa que mais tenho, né? Sim. Mas na época que ele me pediu, tava começando a ficar em alta e eu tive que aprender do zero aquilo ali. Sim. Né? Então eu tive que pegar o roteiro, aprender a usar o chat GPT na época, né? Gerar as imagens com base naquilo. E a maior dificuldade que você tem em trabalhar com IA é que nem sempre ela acerta. Então você vai gerar uma vez, vai gerar duas, às vezes 10 vezes, mudando o prompt, fritando a cabeça para você acertar aquilo e chegar no resultado que você precisa. Então aquele vídeo que era para eu fazer talvez em 1, 2 dias, eu demorei 2 semanas. Vou falar que sim, não foi o serviço que eu peguei, que foi a maior dificuldade, mas o processo no início, porque assim, como eu já falou, a gente já fez várias coisas diferentes, a gente já fez vídeo pro YouTube de jogo, a gente já fez essas coisas todas, a gente tentou várias coisas diferentes. Nem tudo foi funcionando, mas uma de primeira. Até hoje a gente passa alguns perrengues assim, porque é uma dificuldade que a gente tem bastante, igual a gente falou, quando a gente pega algo novo pra fazer. Então, Sim. Esse mundo audiovisual também é novo pra gente. Sim. A gente já tá no ramo da edição, de vídeo há muitos anos, mas nunca foi aquele negócio que você tá focado 100%. É aquele negócio que você faz ali, querendo que dá alguma coisa, mas não é aquele seu foco principal, né? Então, e a gente conseguir se adaptar a esse tipo de trabalhos novos, as coisas novas que a gente estava tentando fazer e ser alguém relevante, né? Principalmente na internet, que é onde a gente estava produzindo o tipo de conteúdo. E nesse meio tempo que eu estava tentando descobrir o que eu estava querendo arrumar ali, o meu irmão começou a fazer o curso, né, da Brainstorm Academy, e aí ele foi fazer a First Class, e aí, beleza, estava ali fazendo, não sabia se ia dar alguma coisa, nem nada, enquanto ele estava lá, eu estava tentando fazer as minhas coisas de programação. E aí depois ele começou até com outra pessoa, um outro videomaker, fazer alguns trabalhos, acompanhar alguns trabalhos. Aí eu pensei, poxa, aquilo ali pode dar certo, né? Já que a gente, na maioria das vezes, a gente sempre fez as coisas muito juntos, né? E aí eu comecei a acompanhar ele também e entrar um pouco nesse universo. Como ele já edita vídeo há mais tempo do que eu, 10 anos aí editando vídeo, eu editava um pouquinho no comecinho, agora eu tô tendo que voltar a aprender a editar de novo. Então pode-se dizer que esse meu perrengue, essa minha dificuldade, essa parte de a gente estar tentando entrar no universo, ele já está um pouco mais na frente. Sim. E eu estou bem mais atrás para poder aprender as coisas. Aos poucos, obviamente, dia a dia ali, a gente trabalhando, tentando, a gente vai melhorando, né? Mas o importante é isso aí, né? A gente não desistir, continuar sempre se esforçando, evitar ficar se comparando muito com outras pessoas que já estão bem mais tempo no mercado. Se a gente quer se comparar, compara com elas quando eram no início. As dificuldades que eles tiveram no início, as coisas que eles passaram no início, né? E todo dia praticando, para poder tentar entender mais. Trabalhos que chegaram coisas assim muito em cima da hora, ou que tiveram que alteração e você sabe que o prazo está curto, e você entra naquele modo guerrilha, né? Eu acho que a gente, como editor, a gente tem muito esse modo guerrilha. Então, que é aquele negócio que você fala, às vezes eu vou estender um pouquinho aqui, mas gratificante no final. Quando você fala, eu investi esse tempo, foi tenso, mas o resultado foi muito bom. Aí ia ficar... Cara, eu não sei se foi o maior, mas eu vou falar um que tá mais fresco na memória, porque foi recente. Fiz recentemente uma cobertura de um evento, né? Eu já tinha feito pequenas coberturas de evento antes, assim, né? Captação e fotos. Mas esse foi o maior escopo, assim, que foram 3 dias. Então eu tinha uma captação noturna na sexta e depois sábado e domingo também era a captação nos 2 dias ali. E era um curso. O principal desafio, na verdade, ali, eu acho que era um pouco uma novidade. Tipo assim, tudo que eu fiz ali, eu tinha feito um pouco, em alguma forma, em outros trabalhos. Sim. Mas nunca foi uma parada, assim, completa, tão intensa e também, tipo, recebendo por isso, né, por todas essas coisas também, né? Tipo, fui contratado. E foi muito legal, foi maneiro, só que o principal desafio foi lidar com a ansiedade e a tensão ali, o nervosismo, né?
eu não sabia muito como ia ser os espaços, porque a própria cliente não tinha como me mandar foto, ela tinha visitado há um tempo antes, me passou algumas informações, mas eu não tinha muita informação. Principalmente, por exemplo, na sexta-feira, né, que foi a festa, era um ambiente muito escuro. E aí eu tinha pouca luz. Então, tipo, foi mais difícil conseguir captar boas imagens nesse cenário, tá ligado? Sim. E aí, sendo a primeira vez e tudo mais, eu fiquei bem nervoso com, tipo, o resultado que tava sendo feito ali e tal. Muita coisa que acontecia era meio repetida, assim, né? Então, tipo, a pessoa fazia a mesma coisa e tudo mais. E eu acho que eu fiquei muito focado em estar ali ativo o tempo todo, procurando sempre a melhor imagem, que eu captei talvez coisa que não precisava. Tinha muito material. E aí, uma das partes da minha entrega era entregar um vídeo editado da retrospectiva do final de semana. No final das contas, deu tudo certo, a cliente gostou muito do resultado e tudo mais, mas, tipo assim, foi um final de semana que eu fiquei bem estressado mentalmente, pensando no, tipo, caraca, será que tô errando e tudo mais? Sim. Principalmente na sexta, acho que o primeiro dia que eu mandei, eu fiquei, cara, tava escuro, não sei se ficou bom demais, eu mandei e ninguém falou nada, assim, se tinha ficado bom, não sei o quê, fiquei na dúvida. A partir do segundo dia, elas começaram a ir me dando alguns feedbacks que estavam gostando das fotos que eu ia enviando, né? Isso foi me deixando um pouco mais calmo. Eu acho que depois desse aprendizado vai ser muito mais fácil lidar com novos projetos como esse. Eu olhei briefing e tudo mais, mas eu acho que eu seria mais detalhista em algumas coisas. Sim. Eu ficaria um pouco mais calmo, né, na questão da captação. Tipo, pô, eu não preciso pegar todos os momentos. Sim. E focar em algumas coisas que entregam mais valor para cliente e tudo mais. Então, serviu muito para aprender nesse sentido. Agora? Agora é tu. Bom, agora vamos fazer uma pausa pra comer? Qual foi, cara? Cara, a minha história no audiovisual, ela começou com um colega, um amigo meu, que precisava, ele é youtuber, e ele falou assim, cara, eu preciso de um editor. E eu sempre curti mexi em tudo, computador, desmontava, mas eu nunca defini uma área pra mim, assim, falar, eu vou trabalhar com rede, vou trabalhar com desenvolvimento, vou trabalhar com audiovisual. Então, nunca defini. E aí ele me deu um norte ali, comecei a trabalhar, pra mim foi muito bom essa oportunidade. Só que youtubers, e eu trabalhar com youtuber tem os seus prós, tem os seus contras, como qualquer nicho. Sim. Então, pra mim, a minha maior dificuldade hoje tem um ano mais ou menos, que tá sendo uma troca totalmente de nicho. Sim. Antes eu trabalhava num vídeo longo, trabalhar com youtubers. Hoje tá sendo trabalhar com empresas, fazer um pouco de captação via mobile. É uma mudança de nicho que você também tem que se especializar. 70% das coisas que você aprende pro youtuber, que é uma edição mais dinâmica, de certa forma tem que ter muito elemento de meme. Verdade. Efeitos sonoros. Vem mais ali pro empresarial. Então tem os seus lados prós, tem os seus contras, mas tem a questão de monetária também, que senão a gente tem que pagar as contas, tem tudo isso. Mas hoje tá sendo uma troca totalmente de nicho pra mim, de lidar mais com os empresários. Você tem que ter uma comunicação mais ativa, você tem que se comunicar com o seu cliente de forma assertiva. Então tudo isso é uma mudança radical que eu fiz na minha vida, de trocar tudo. Abandonei todos os meus clientes da área do ramo de youtubers e fui totalmente pro empresarial. Mudei minha comunicação toda, tanto que minha comunicação tá sendo alterada no Instagram, pra esse nicho. Ser empresário é isso, né? Tanto no audiovisual quanto em qualquer ramo, o empreendedorismo te coloca bastante desafios. Verdade. Você tem que área fiscal, contabilidade, administrativa, cuidado, prospecção, tudo. Eu acho que que me marcou muito, assim, de uma forma muito tensa, assim, foi que uma vez eu aceitei um job sem saber como era o cliente. Eu precisava fazer um same day, uma entrega do mesmo dia. Sim. E esse vídeo, ele foi muito difícil, porque o cliente era difícil, o briefing não estava alinhado, as coisas comigo com o cliente não estavam alinhadas, o cliente não sabia o que ele queria. E eu era muito inexperiente também. Eu tava começando ali a pegar meus freelas. E, mano, esse trampo me tirou da zona de conforto, tá ligado? Só que, tipo assim, o problema não foi nem fazer o real time. Eu fiz o vídeo, ficou legal, ficou bom. Só que o cara era um filho da... E ele acabou sendo muito cuzão comigo, me cobrando de várias formas. E aí foi um trampo, assim, que o cara nem usou meu vídeo. Isso feriu muito meu ego, de certa forma. A insegurança financeira. Eu acho que, assim, a gente tá começando agora, né? A gente tá aprendendo com os erros ainda.
Então, a gente não saber como seria o próximo mês era uma coisa muito difícil, assim. Foi uma coisa que me marcou muito, porque abala tudo, abala onde a gente vive, é o que a gente come, é o nosso mundo ali, como que a gente sobrevive, sabe? A gente tá num mercado que é instável. Verdade. Um mês é maravilhoso, outro mês não é, e tô começando agora, eu comecei com o Thiago, então ele já me passou muitos ensinamentos. Ali, por exemplo, ele teve essa experiência de ter um cliente que ele pegou o maior BO, só que ele já é quase um filtro pra mim, porque a gente trabalha junto, então muitos trabalhos que chegam e às vezes são bons clientes, é porque ele faz um bom filtro agora, depois de passar pelo que ele passou, né? A migração diária, porque sair de um lugar que se trabalha há muito tempo, uma área que não tem nada a ver com audiovisual, ter essa coragem de migrar foi um negócio difícil, assim, foi um processo bem difícil, que no começo a gente sempre pensa, será que eu fiz a coisa certa? Não fiz, mas a gente vê que foi a coisa certa mesmo. E assim, de trabalho, teve situação que a gente foi gravar show e a gravação teria o áudio da mesa de som, só que teve algum problema técnico lá na mesa, né? E acabou não saindo o áudio, aí depois o pessoal teve que gravar as músicas por fora pra conseguir sincronizar, conseguir editar tudo certinho. Então, assim, foi uma questão técnica da mesa que aconteceu e acho que foi um dos trabalhos, inclusive, mais demorados aí que eu já tive. Nossa, acho que eu entreguei o vídeo em 4, 5 meses, assim, o pessoal gravar tudo, mandar o áudio. Eu acho que foi um dos maiores perrengues aí que eu tive. Eu acho que desorganização em projeto. Mas também, tipo, teve uma vez que, tipo, dessa organização, que o cliente falou, organizou comigo uma coisa, falou, cara, é um projeto assim, assim, assado, ele é gravado em tal lugar, tipo, o lugar que ele seria gravado, ele era bem tranquilo, bem estável e tal. Sim. E aí, na hora que me mandou os projetos, tipo, ele falou que era no máximo 40 minutos de bruto e tal. Sim. Eram brutos de, tipo, 3 horas. Mano. Cara, tipo, 3 horas de projeto. Sim. Gravado num lugar super movimentado, com gente passando na frente o tempo todo e tal, era dentro de um trem, tá ligado? E eu tinha cobrado, tipo, um valor muito abaixo na época. Ele falou, cara, tá começando e tal, sei lá o quê. Eu terminei todo o projeto. Eu virei madrugada dentro nele. Aí ele falou, pô, faz um desconto. É que fez isso aí foi mais fácil, né? Nossa. Aí o que eu falei, mano? Como um bom editor que eu sou, profissional, eu falei, faço. Mano, o cara pediu com jeitinho, mano. Não tem como negar, tá ligado? Mas também encerrei ali e falei, cara, não vai dar, tal. Mas tem sempre aquele receio de você perguntar muito pro cliente. Sim. Eu fico muito receoso com isso, de eu perguntar várias vezes a mesma coisa, ou tipo, pô, mano, onde é que tá isso? Onde é que tá aquilo? Porque às vezes ele mencionava um take que nem tava na pasta. Sim. Aí eu ficava com vergonha de falar que não tava lá. Então isso acabou me quebrando muito. Gente, agora partindo pro lado oposto. Qual foi a maior alegria, algum sonho de infância que vocês conseguiram realizar graças ao audiovisual? Alguma coisa assim que, graças ao trabalho que vocês fazem hoje, vocês tiveram uma alegria muito grande? Nem que seja tipo, eu não preciso mais pegar busão pra ir pro trabalho, sabe? Eu acho que a qualidade, falando de mim, assim, a qualidade de vida que eu tenho hoje por conta do audiovisual. Então, antes eu pegava transporte público para trabalhar, eu tinha um chefe, era estressante, eu não fazia o que eu gostava. Hoje não, hoje a gente trabalha em casa, a gente trabalha juntos, a gente conseguiu chegar num nível da nossa profissão que a gente pode escolher com quem trabalha. Então, isso é muito prazeroso, é muito satisfatório, traz muita qualidade de vida. Você poder organizar seus trabalhos, estar na sua casa, no seu ambiente que você criou ali, com coisas que te fazem bem, que te rodeiam, sabe? Isso é incrível, sabe? Não é mais trabalhar um ano inteiro esperando as férias. Não, você vai ajustando para ter vários momentos que te dão prazer. A gente viaja, a gente não fica esperando um ano inteiro para isso acontecer. E ainda bem que a gente chegou nessa maturidade, tipo, teve um longo caminho, não foi fácil no início, com certeza, mas olhar o que a gente tá colhendo agora, mesmo a gente sabendo que é só o início, é incrível. A gente não deixa nunca de lembrar, pô, hoje mesmo a gente chegou em São Paulo e a gente falou, lembra da primeira vez que a gente chegou em São Paulo? Não foi nessas condições, sabe? Não foi alugando um carro, foi no perrengue, foi Isso muito foi há quanto difícil. tempo atrás? Acho que 3 anos atrás. Em tão pouco tempo já mudou tanto, né? Exato. E eu acho que, principalmente agora que as coisas estão melhorando muito, a gente tem que lembrar mesmo, sabe? E é quando a gente fica mais feliz, porque depois a gente pode até se acostumar e não lembrar tanto de como era no início. Me sinto muito mais realizada agora pela qualidade que eu sei que eu tenho na minha vida, no meu dia. Assim, de onde
onde eu venho, dinheiro foi uma coisa assim muito... Teve de sobra. Não. Contado sempre. A minha mãe só fazia o que ela podia, claro, né? Também queria fazer tantas coisas e quero fazer tantas coisas. Então acho que a edição, nosso trabalho com audiovisual, ele permitiu que eu fizesse coisa, comprasse esse equipamento, sabe? Eu amo fotografia, eu gosto de câmera, gosto de equipamento. Então, na minha adolescência, quando eu fotografava, eu queria comprar aquela câmera e não tinha condições. E vindo da periferia ali, de São Paulo também, né? Eu tenho esse sonho realizado, né? Com audiovisual nesse momento. Meu irmão comentou um pouco sobre a First Class da Brainstorm Academy. Em questão de conexões, aprendizado, a First Class pra mim foi um marco. Porque eu vim do mundo de vídeos que eu gravava, jogos, né? No caso, Minecraft. E a edição que eu tinha também era só naquilo ali. Então, eu desenvolvi a minha edição naquele jogo, por 10 anos. Quando eu decidi parar o canal de Minecraft e ir pro audiovisual, tipo, raiz, vamos chamar assim, né? Câmera, edição, de pessoas de verdade, não de um jogo. A First Class me ajudou a enxergar isso. E ali começou a conexão que eu tive com o Matheus, que é o da Brainstorm Academy, né? E também... o menino da Brainstorm. É só o dono. Sim. A conexão que eu tive com ele ali nas aulas e futuramente eu tive na formatura foi, cara, sensacional. E após isso, cara, é o resto das conexões que eu ganhei. Hoje a gente tá aqui na Hawa Party do Thiago, que é um dos alunos da First Class que eu tive a oportunidade também de conhecer na formatura. Se eu não tivesse conhecido hoje, eu não estaria aqui. Nem conheceria você, Naldinho, nem todo mundo que tá aqui hoje na Hawa Party. É isso que tá trazendo alegria na parte do audiovisual. Bom, como eu já falei agora mais cedo, a gente sempre fez tudo muito junto. Então eu volto a dizer, repetir o que ele falou, né? Nessa questão dessa conexão, de conhecer pessoas, de ver que o trabalho não é só você ficar lá na sua caverninha, né? Dentro do seu quarto, do computador. Vou trabalhar em casa. Não é só isso. É você viver experiências diferentes também, né? Então, essa é uma das maiores alegrias. Você ter aquele sentimento de que o seu esforço está gerando um bom resultado para o trabalho que você está fazendo, para a pessoa que você está prestando serviço e para o seu desenvolvimento pessoal, é uma das maiores alegrias. Verdade. E conhecer pessoas incríveis igual a gente está conhecendo aqui. E não pode esquecer de falar do outro Marco, conhecer o Naldinho, né? Poxa, fala sério. Obrigado, galerinha. O cara ajuda a gente até se precisar de madrugada, ele acorda pra ajudar a gente. Tô lembrado não desse dia. Não, mas vai acontecer, esquenta não. Cara, eu montei o meu estúdio. Peguei um cantinho lá em casa. Local mesmo, eu montei com todos os seus equipamentos. Mas assim, profissional mesmo. Com tudo, vedado. Coloquei isolamento térmico, tratamento acústico. Foi um trabalho assim de alguns anos, juntando aquele dinheiro que graças a esse trabalho me proporcionou e consegui sair do CLT, pegar esse meu estudo que eu fiz, pegar toda essa conquista que eu fiz e falar assim, agora eu vou ser autônomo. E dentro de tudo isso, me trouxe a oportunidade de conhecer você, me trouxe a oportunidade de conhecer o Thiago e tipo, vários outros profissionais que também estão caminhando nesse sentido. O audiovisual, ele me permitiu me conectar com, acho que com um lado novo meu, sabe? Talvez que eu não tenha explorado por muito tempo. Quando eu decidi mudar pro audiovisual, foi meio que iniciar uma aventura, assim, tá ligado? Que teve muitos altos, teve baixos e tudo mais, muitos momentos de talvez pensar em desistir e mudar de novo, mas foi essa escolha que me permitiu investir nessa carreira, e esse investimento através de curso e tudo mais me fez conhecer muita gente massa. Por ter feito a First Class, foi onde conheci o Thiago, e aí, graças ao Thiago, agora a gente tem a Hawa, fazer novos amigos, ver outras perspectivas de mundo, tá ligado? E acho que principalmente entender que cada um tá no seu tempo, cada um tá no seu corre. Eu acho que mais do que questão de dinheiro, de liberdade, de geográfico e tudo mais, eu acho que, pra mim, né, tem sido um caminho de carreira que tá me permitindo experimentar mais a vida, assim, eu acho, sabe? Tipo, conhecer gente, trocar ideia. Então, acho que essa é a principal parada, assim. A First Class, pra mim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu iniciei a First Class tendo meus clientes no YouTube. E tá tudo certo, pagava minhas contas, era legal. Só que na First Class eu percebi que tinha muito mais além que eu poderia explorar, crescer na profissão e evoluir muito mais. A gente é mentorado pelo Matheus, que querendo ou não, é um cara 1000 anos, tá no YouTube. Produtora. É um cara fora da curva, Fora da curva. Ter ele como mentor é uma honra, sabe? Eu não sabia que eu ia ser editor de vídeo. Não sabia que ia trabalhar no audiovisual. Mas o pouco que eu brincava ali editando um vídeo, eu aprendi com o Matheus, cara. O Bruno, o Jonatas, o Gil, o Thiago.
Thiago, o Léo, o Gustavo. Cara, são pessoas extraordinárias que a gente conheceu na First Class e, pô, sempre que puder a gente tá aí disponível pra se encontrar de novo e fazer alguma coisa. Ó, você tem direito a uma pergunta, tá? Então capricha. Que isso? Responsabilidade, né? Nem comecei. Bota isso no começo do vídeo, mano. Mas, pelo que você me contou, o único contato que você tinha com o audiovisual era só vendo o Daniel ali trabalhando e tal. Então, esse aqui tá sendo o primeiro contato, né? Sim. Então, qual é a impressão que você tá tendo agora, depois de tudo que você passou aqui? E o que é que te impede de começar no audiovisual também? O que me impede é ele me ensinar. Só tá faltando isso. Sim. Porque eu começar a pegar gosto ali, né? Quem sabe, né? Ter uma oportunidade ali pra poder até ajudar ali em algo que for preciso. Mas eu tenho um feeling legal de fotografia, de designer, sou perfeccionista também. Então, tô esperando só uma chamada deles. Você nunca estudou nada do tipo, é só algo que você... Nada envolvido a esse tipo. Agora, voltando pro Daniel, o que é que te impede de ensinar ela? É ela. Ué, como assim? Aí vai ficar dessa. Eu jogo pra ela, joga pra mim. Tá voltando o professor, né? Casos de família! Bem-vindo, gente! Eu sou grato pelas coisas que eu tenho, tá ligado? Sim. E eu posso dizer com todas as palavras que eu sou um cara que tive sorte da caminhada que eu trilhei, das oportunidades que eu recebi, assim, na vida. Eu não associo somente a sorte, associo a trabalho também, a esforço, dedicação, oportunidade, estar no momento certo. E a minha maior alegria, assim, é a possibilidade de hoje estar junto com a Mayara, vivendo a vida que a gente tem hoje, com as coisas que a gente tá conquistando no dia a dia e podendo dizer que a gente tem a independência, tá ligado? Outro destaque que eu gostaria de dar são as pessoas, mano. Tudo isso aqui que tá acontecendo, ó, é muito surreal eu poder dizer que eu criei uma comunidade que hoje ela é autossustentável, que hoje ela tem pessoas que gostam de estar lá, que pagam pra estar lá. Tem noção disso, mano? Eu nunca teria noção que o Acre teria 70 membros, tá ligado? Eu acho que é o próprio audiovisual. Eu não me encontrava na minha carreira. Sim. E quando você não se encontra na sua carreira, você fica, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu acho que a minha maior alegria com o audiovisual foi justamente ter encontrado ele. Porque antes eu tava meio perdida profissionalmente. E agora eu sinto que eu encontrei ali um rumo que eu gosto. Porque aí eu posso correr atrás. Se eu não soubesse o que eu queria, eu não ia ter nada, né? Eu não ia conquistar nada. Mas agora eu sei o que eu quero, a área que eu quero, o que eu quero conquistar junto com ele. Então agora fica mais fácil, porque agora eu sei o que eu quero. Uma coisa legal do audiovisual é você poder registrar momentos. Então, por exemplo, uma edição que eu fiz de que aqui não teve captação, foi mais perto da edição de um aniversário de uma menina de 10 anos e fiz uma montagem lá, o pessoal gostou, eles apresentaram no telão do aniversário. Aí eu até pedi pro pai dela gravar a reação lá. E quando começou lá, você vê o pessoal tudo chorando, a forma que foi feito. Então acho que esse tipo de registro eu acho legal, né? Então, Vivi, teve alguma coisa que você achou interessante, aprendeu, não sabia? Eu acho que um fator muito bom a reforçar, até porque o Fê falou, sobre a questão da produção audiovisual, o quanto ela é capaz de gerar registros para a história mesmo. A gente veio, né, de uma época em que a fotografia teve o auge, a gente tem muitas fotografias em casa, mas a gente não tinha muitos vídeos. Enquanto bibliotecária, eu enxergo no audiovisual um potencial de suporte de registro. Sim. Então, para produção de história oral, você pode gravar história de pessoas. Sim. Isso pode virar um acervo. Cara, o meu ponto mais alto, tipo, do audiovisual, que mudou minha vida, né? Não tem o que dizer. Depois que você começa a trabalhar com o audiovisual, você passa a gostar muito. No início é perrengue, mas você passa a gostar. Porque, tipo, ele veio exatamente na minha fase adulta. Então, quando eu comecei a ter mais liberdade, tipo, poder sair, fazer as coisas e tal, isso foi quando veio o audiovisual. Então, foi quando eu comecei a ganhar mais dinheiro. Porque, tipo, eu trabalhava como estoquista e recebia salário mínimo. Então, era bem limitado. Tá? O audiovisual veio no momento exato que eu queria começar a faculdade, que eu queria viajar pra fazer algumas coisas. Então, pô, só de eu poder trabalhar em casa, parar de pegar trem lotado. Que trem lotado lá no Rio é o seguinte... Entre se você puder. Se não, você vai com a porta aberta mesmo, pendurado. A porta não fecha, nem espera. Você vai pendurado. Mano. Então, o ventinho batendo nas costas, maravilhoso. Já fui com o pé pra fora. Caramba. Maravilhoso, sempre muito bom. Então, cara, só de não ter que fazer isso todo dia de manhã, todo dia pra voltar pra casa.
não ter esses perrengues, e às vezes é perigoso, então você poderia ser assaltado, esse tipo de coisa. Só disso, tipo, já melhorou a vida, mas isso era o básico de trabalhar como home office. Eu viajei sozinho no final de 2024, fui pra São Paulo pra um evento que eu queria muito isso, eu não tinha dinheiro na época, o audiovisual consegui. Muita coisa mudou, até eu poder fazer minhas coisas, poder fazer faculdade a tempo. Acabou meu trabalho, encerrei 5 horas, pego umas coisinhas, já tô em casa mesmo, arrumo faculdade. Então o audiovisual, ele me deu um padrão de vida melhor. Bem, pessoal, como vocês puderam observar, deu pra ficar claro que o pessoal que trabalha com audiovisual passa por muito perrengue também, coisas que dão muita dor de cabeça, mas apesar disso é uma área muito boa que te ajuda a alcançar mais facilmente alguns objetivos e principalmente para quem vem de uma situação financeira não muito legal, o audiovisual como geral é um divisor de águas na nossa vida. E é por isso que a gente também acaba falando com muita alegria sobre o nosso trabalho e também tenta incentivar o máximo de pessoas a também fazer parte. E vale muito a pena para quem também tem interesse em ingressar nessa área. Esse cara é muito lindo. Olha só, ele dobrando o lençol. Qual filme? Prazer, extremado.